me chamo Débora Tayane, sou aluna da Universidade Estadual do Maranhão, campus EDOCA. Meu grupo é composto por mim, Francisco Pinheiro, Poliana Regina e Rosiele Viana. E eu e o Francisco iremos falar um pouco sobre interações gênicas, epistasia e pleiotropia. Quando estudamos genética, sempre nos deparamos com conceitos errôneos que nos fazem crer que cada característica ela é determinada por um único gene. Entretanto, o que ocorre é que, para expressar apenas uma característica, pode haver vários genes envolvidos, sendo, inclusive, complicado, compreender a função de apenas um deles. Mas então, o que é interação gênica? Ela acontece quando dois ou mais genes interagem e controlam apenas uma característica. Esses genes, eles não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, podemos estar em cromossomos distintos. Como não é apenas um gene que determina uma característica, nos casos de interação, a análise dessas características elas geralmente não obedecem às proporções mendelianas. Temos essa imagem de cromossomos, no caso, um par de genes e outro par de genes. Eles interagem entre si e agem na origem de uma mesma característica, como vocês podem ver. Epistasia. Na epistasia, um gene presente em um local onde um gene está localizado no cromossomo, ele inibirá a ação de um gene presente em outro locus. O gene que inibe a ação de outro, ele é denominado epistático, que pode ser tanto dominante quanto recessivo. O gene que tem sua ação inibida, ele é denominado hipostático. E os tipos de epistasia. Temos a epistasia recessiva, que os alelos epistáticos eles somente se manifestam em homozigose, ou seja, se o alelo que determina a epistasia ele atua somente em dose dupla. Então, a gente chama de epistasia recessiva. E a epistasia dominante, que nesse tipo, um alelo dominante ele impede a manifestação do alelo de outro gene, ou seja, o gene epistático atuar em dose simples. Isto é, se a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático. Então, a gente chama de epistasia dominante. E temos um exemplo de epistasia recessiva, que é a cor dos pelos dos cães labradores. A cor dos pelos de cães labradores é determinada por dois pares de alelos. Um par determina o pigmento do pelo, o alelo besão, que determina a cor do pelo preta, que é dominante sobre a cor marrom, chocolate, determinada pelo alelo bezinho, que se manifesta em homozigose, ou seja, bezinho-bezinho. No entanto, um outro par determina se os pigmentos marrom ou preto sejam ou não depositados no pelo. O alelo exão determina que a cor preta ou marrom, dependendo do alelo presente no gene do animal, pode manifestar-se. Já o alelo ezinho, em homozigose, ezinho, determina a cor amarela nos pelos, independentemente da presença do alelo para a cor marrom ou preta. Assim, os alelos para o depósito desses pigmentos, eles são epistáticos para os alelos que determinam o pigmento do pelo marrom ou preto. A cor do pelo de cães labradores ela é determinada por dois pares de alelos e um deles é epistático. Dando continuidade ao que a Débora falou, que ela falou sobre epitácia recessiva, no caso do exemplo, agora eu vou dar um exemplo de epitácia dominante, que pode ser observada na cor das galinhas. A gente está vendo aqui na tabelinha que o gene Czão faz com que será o dominante, faz com que as galinhas apresentem a coloração colorida. O gene recessivo, que Czinho, determina a plumagem branca. E já o gene Izão é o epitático, que vai impedir a produção do pigmento. E o alelo Izinho não tem um efeito inibidor. Falando da pleutopia, que vai ser um processo em que um único par de alelos forma alternativa de um determinado gene, atua na manifestação de diversas características. Ou seja, um par de genes vão determinar várias características fenóticas. Um exemplo claro de pleutopia na espécie humana é quando
o mesmo gene que determina a esclerótica azulada também ele vai causar uma fragilidade óssea, que é outra doença. Aí a gente observa dois casos, dois fenótipos, que será duas características fenotípicas causadas por um único gene, um único par de genes. A pleiotropia e a interação gênica. A gente sabe que a pleiotropia é quando um único par de genes vão determinar várias características fenóticas. Já a interação gênica é quando vai haver vários genes interagindo para condicionar uma única característica fenotípicas. Aqui estão nossas referências, caso você queira aprofundar mais o estudo, caso você não tenha entendido bem o assunto. Aqui estão as referências, caso você queira acessar. E obrigado pela atenção de todos.